Ela é conhecida como Mary Elizabeth. Os poderes dela, dentre vários, mas se encontra a telecenia, como todo lorieno que tem a telecenia, o poder de ficar invisível e o poder de controlar o clima. Então vem aqui comigo para a gente descobrir um pouquinho sobre a história da número 6. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha aqui comigo. Seja bem-vindo ao canal Eu Recomendo. No quadro Eu Recomendo Livros dessa semana, continuando aí com os legados de Lórien, que nós já começamos a falar a semana passada, com o primeiro livro, Eu Sou Número 4. Hoje a gente vai estar continuando, só que assim, eu vou estar fazendo vou intercalar as histórias, ok? Então a gente vai estar aí intercalando as histórias dos livros físicos e dos e-books. Então essa história hoje que a gente vai tratar, que é o legado, os legados da número 6, os legados, porque ela não tem um poder só, tá? Nenhum deles tem um poder só. Então é os legados da número 6 dessa semana. Então vamos lá. Quem é a 6? Quem é a Mary Elizabeth? Bom, ela já teve vários nomes, tá? O nome verdadeiro dela, ela não se lembra, e nem a Cepã dela, que a Catarina, fala para ela, porque é um nome que ela tinha lá em Lórien. Por enquanto eles não sabem muita coisa. Eles sabem quem eles são, que eles são lorienos e que eles vieram para a Terra fugidos dos Mogadorianos e que eles estão ainda sendo caçados pelos Mogadorianos e que estão se escondendo cada um numa parte do planeta, ok? Então nós temos aí, nós já descobrimos a semana passada que existe uma 10ª criança, então nós temos 10 crianças lorienas que são da Gard, né? Que são numeradas de 1 até 10. A última, ela é o nome da menina, é ela, com 2 L's. Ela é pequenininha, ela tem 11 anos ainda. Ela veio muito bebê pro planeta pro planeta Terra. Nossa, trava a língua. E pro planeta Terra. E ela não lembra nada de Lórien, né? Os outros não, já vieram maiorzinhos, então os outros já são bem mais velhos do que ela, já tem aí entre 16 e 17 anos, e eles já sabem bem mais sobre a história deles. Bom, mas hoje a gente vai aí tratar exclusivamente da história da 6. Então assim, vamos contar por números. Número 4 era o John Smith. A número 6 vai ser, em algum momento da história, Mary Elizabeth. Elas fugiram para Denver quando elas vieram para o planeta Terra, né? Elas fugiram para Denver e ficaram lá durante 2 anos, escondidas. A Cepã dela, que era a Catarina, que era a guardiã dela, ela dizia que é mais fácil se esconder na multidão. Então, assim, de repente é tanta gente que não levanta suspeita de ninguém. E aí lá em Denver ela estava bem, ela não estava se destacando em nada, né? Mas tinha as amiguinhas dela, ela usava fitinha no cabelo, coisinha na moda, tal. Mas ela não se destacava com a velocidade dela, que ela era muito maior do que a velocidade de uma menina da idade dela, né? E ela também tinha uma força muito maior do que uma menina, né, da idade dela. Então ela se escondia meio, olha, quando ela treinava natação, ela não nadava com toda a velocidade que ela conseguia, ela tinha que se conter. E lá em Denver, a história era sempre a mesma, né? Que ela morava com a mãe dela, né? Que a Catarina era a mãe, e que o pai dela havia morrido num acidente de carro quando ela era ainda bebezinha. Então essa era a história para todo lugar que elas iam. Porém, lá em Denver, numa das brincadeiras, uma das conversas que ela teve com uma amiguinha, ela acabou falando que elas tinham vindo de Boston antes de morar em Denver. E a Catarina, conversando com a mãe dessa mesma amiguinha, acabou falando que elas vieram de Tallahassee. Então assim, ficou
né? Uma falando que veio de um lugar, a outra falando que veio de outro. E assim, não chegou a ser um erro catastrófico, mas a Catarina achou por bem sair de lá, porque começou a criar umas especulações e ela achou que não ia ser legal continuar lá. Bom, elas foram então em sentido a Puerto Blanco, no México, e elas ficaram mais um tempo lá. Quando elas chegaram no México, a número 6 já tinha 13 anos de idade e elas foram viver numa casinha mais afastada da cidade, né? Elas só iam para a cidade mesmo para comprar materiais de primeira necessidade e ficavam nessa casa bem afastada. Então dava para Catarina treinar a Mary Elizabeth, né? A 6, de acordo com o que ela achava que era necessário. Então ela lutava vários estilos de lutas orientais, inclusive Tai Chi, e ela chutava bonecos, ela dava socos muito fortes e treinava arremesso de faca. Ela tinha bastante variedade de atividades físicas, bem como a natação e bem como corrida. Numa tarde de domingo, logo depois dos treinos delas, elas foram descansar um pouco. A Catarina já estava muito cansada e a 6 percebeu que ela já estava muito cansada e foram sentar um pouco. E sempre nesses momentos, né, de descanso, a Catarina sempre ficava de olho nos monitores dos computadores em busca de notícias que pudessem chamar atenção. Eu não falei lá no Eu Sou número 4 que o Cepando John, que era o Henry, também fazia isso, tá? Nesse dia de domingo, elas estavam lá sentadas descansando e de repente um dos alertas dos computadores da Catarina apitou, perguntando se tinha alguém dos Lorienos. A mensagem foi muito clara. A mensagem dizia: 9, agora 8. O restante de vocês está por aí? Num impulso, a 6 responde: estamos aqui. Só que antes dela apertar o Enter, a Catarina segurou a mão dela e falou: a gente não sabe se são os Mogadorianos. E nisso, a 6 estava ali desesperada para ter um pouco de ação. E ela convenceu a Catarina de responder. Ela já tinha o primeiro sinal na perna dela que o número 1 havia morrido. E ela não sabia quem que era essa criança que estava pedindo ajuda, né? E ela ficou desesperada. Ela falou: nossa, a criança pode estar sozinha. E ela encasquetou que a número 2 era uma menina. Ela falou: ela tá sozinha, a gente não sabe onde está a Cepã dela, deve estar morta. Então ela entrou em pânico assim. Mas a Catarina ponderou realmente um pouco e acabou deixando ela apertar o Enter e enviar a mensagem. Poucos segundos depois que ela apertou e mandou a mensagem, ela caiu no chão gritando de dor, ou seja, a número 2 estava realmente morta. Era uma mensagem possivelmente da 2, que nós não sabemos ainda. Nós vamos saber na hora que a gente chegar lá no e-book da 2, tá? Vai chegar, calma, eu vou falar para vocês. Mas nesse momento ela não sabia de nada, né? Ela não sabia se era os Mogadorianos, ela não sabia se era realmente a número 2 antes de morrer, né? Pedindo ajuda, ela não sabia. E poucos minutos depois que ela apertou o Enter, que sentiu a dor no tornozelo, a Catarina já estava saindo com ela do México para sentido dos Estados Unidos. Elas não tinham muito tempo, porque ele imaginou: se já estão, né, já mataram a 2, com certeza já estão a caminho de quem respondeu, né? Eles tinham localizadores, vai saber se eles tinham algum localizador, né? Então, assim, elas mudaram rapidamente. A caminhonete sempre tinha já kits de viagem, kit de primeiros socorros, kit de acampamento, sempre estava carregada e abastecida. Bom, elas estavam fugindo, já haviam passado pela fronteira dos Estados Unidos, elas já estavam no Texas. E elas pararam porque já fazia muito tempo que elas duas haviam dormido e comido, né? E precisava abastecer. E elas pararam no posto no meio da estrada e
Um olhou pra outra e falou: e aí, dormir ou comer? Né? Olha, cara, a gente precisa comer, então vamos comer e depois a gente dorme. E elas foram sentido ao restaurante. No que a 6 está indo pra lanchonete, um texano, né, um homem, passou por ela e cumprimentou. Bom dia, moça. Ela respondeu, mas, né, como todo mundo na beira da estrada, e esse é o grande perigo, né? Na beira da estrada todo mundo é desconhecido. Então, simplesmente não tinha motivos ainda para duvidar de alguém. Só que nisso ela percebeu que entrou um segundo homem, um outro texano. Tava muito texano, né? Aquela gravatinha com cordinha, com chapelão. E ela começou a reparar no cara, e o cara tinha um bigode torto. E tinha alguma coisa estranha, ela estava incomodada. Isso às 6. A 6 estava incomodada. A Catarina estava muito atenta, mas quem estava incomodada era a 6. Bom, elas comeram e foram para o quarto tentar dormir pelo menos umas 2 horas. A Catarina foi para o banheiro para tomar um banho e a 6 ficou no quarto. Quando a Catarina está saindo do banho, escuta bater na porta. E nisso, a 6 gritou, né, quem é, e adolescente, gente, é o que eu falo, a impulso adolescente nesses livros, ele é muito real. Adolescente não tem muita paciência. E o cara gritou, é o gerente, vim trazer mais toalhas. Ela pulou da cama, até que a Catarina gritou não, ela já tinha aberto a porta. E o cara que tinha entrado por último de bigode era um mogadoriano. Foi ele que entrou no quarto. Só que não deu tempo de nada. Ele já entrou, já pegou a faca, né, dele lá, mogadoriana, e cravou na cabeça da 6. Só que lembram-se que eu falei para vocês que eles vieram para o planeta Terra com um encantamento? Cada um tinha um encantamento. Enquanto eles se mantivessem longes um do outro, esse encantamento serviria para a proteção deles. Só daria para matar a 6 se já tivesse morrido o número 1, o 2, o 3 e o 4 e a 5 e o 5, a 5. Nós não sabemos ainda. Se 5 tivesse morrido antes dela, como ela estava longe dos outros e ela era a número 6, na hora que ele cravou, ela percebeu que ficou quente a cabeça dela, só esquentou, deu uma sensação estranha, mas quem caiu morto com a cabeça destroçada foi o mogadoriano da frente dela, tá? E aí ela estava cheia de cinzas, porque os mogadorianos, quando eles são mortos, eles viram cinzas, inclusive o sangue, o que é bom porque não deixa vestígio. A Catarina não deu nem tempo de nada, ela só pegou a 6 pelo braço e saiu empurrando porta fora, porque se esse tivesse aí, com certeza teria outro. Quando chegaram no estacionamento, que elas entraram no carro, até que a Catarina deu a volta, aquele texano lá do início que falou bom dia moça, quebrou o vidro da janela do carro, que é onde a 6 estava, e começou a puxar a 6 para fora. Nisso a Catarina segurando ela e começou a gritar. Uma coisa boa que tem no mundo, isso é no mundo, em qualquer parte do mundo, né? Isso foi bem retratado nos livros, que um desconhecido é capaz de te proteger. Os homens daquele posto, daquela parada de caminhoneiro, se juntaram em volta do mogadoriano, que não sabiam, óbvio, que ele era um mogadoriano, mas se juntaram em volta do texano, bravos, e tinha uma espingarda na cabeça dele. E ainda um dos caras, né, que tava com a espingarda falou, pode ir, moça. Eles entenderam que era uma briga de casal, ou vai saber o que eles entenderam. Mas isso deu tempo para ela perceber, para Catarina perceber que a chave tinha ficado no quarto. A 6, ela só falou para 6, a chave tá no quarto. A 6 voou para lá e pegou a chave na velocidade dela, porque todo mundo tava ali segurando, né, o mogadoriano, então ninguém nem percebeu. E ela voltou e a Catarina vazou. Ok, conseguiram fugir. Depois de muito tempo de viagem, elas encontraram um parque estadual. Cada lorieno ou cada criança tem uma arca, tá? Essa arca é uma
uma caixa, tá? Protegida. Só abre com a presença física do Cepam e da criança Loriena, tá? Os dois têm que encostar a mão no cadeado para abrir. Porém, se o Cepam morre, porque o Cepam realmente ele protege até a morte a criança que ele está cuidando. Então, se o Cepam morre, a criança consegue sozinha encostar a mão nesse cadeado e esse cadeado abre. Essa arca tem lá dentro uma herança. Cada criança tem uma herança lá dentro. Com o decorrer aí dos livros, a gente vai vendo o que tem dentro de cada arca. Por enquanto, a Catarina nunca abriu a arca da 6 para mexer ali, porque até então a 6 não tinha desenvolvido os legados, ela só tinha 13 anos, né? Então ela não tinha desenvolvido nenhum legado, nada. Só poderia abrir a arca a primeira vez a partir do primeiro legado ser desenvolvido. Bom, elas pararam num parque estadual e tinha uma ilhazinha, né, no meio lá, né, de um rio, e a Catarina quis ir até lá para enterrar a arca da 6. De qualquer maneira, se elas fossem pegas, e a Catarina estava contando com isso, porque já não tinha mais como fugir deles, né? Vocês já descobriram elas lá no México e sabia que elas poderiam ter ido para qualquer lugar. Possivelmente ela já estava meio imaginando que eles poderiam estar no encalço delas. E ela preferiu se livrar da arca, né? Para na hora que as 6 ou ela estivessem mais tranquilas, elas voltariam e pegariam a arca. E continuaram em estrada rumo a Nova York. Chegaram em Nova York faz uma semana, então tudo aconteceu aí, né? Entre elas saírem do México até elas chegarem em Nova York, foi uma semana. Elas estavam no hotel, elas não iam ficar ali muito tempo, né? Elas não iam se instalar ali, elas iam sair, mas ela preferiu ficar ali, dando tempo, tentando descobrir as notícias, né? Porque na estrada não tinha como acompanhar. A 6 dava uma volta todo dia perto do hotel. E tinha um campo de futebol. Nesse dia específico tinha umas meninas jogando bola ali. E ela simplesmente, a bola veio até ela, né? E ela chutou de volta a bola e aí gostaram do chute dela e tal. E por fim ela acabou jogando. E ela estava feliz voltando para casa depois do jogo e tal. Só que quando ela chegou em casa, ela percebeu que a porta estava aberta. Uma coisa que ela sabia que jamais aconteceria no hotel. Quando ela acabou de entrar, ela percebeu que atrás, na hora que ela fechou a porta, já barrando a porta, já tinha assim muitos mogadorianos. Tipo assim, tinha uns 10 mogadorianos dentro do quarto. A Catarina já estava extremamente machucada, amarrada e amordaçada num canto, numa cadeira. Ou seja, já tinha sido torturada para falar onde que a 6 estava. E não deu tempo de nada. As duas foram levadas. Ok. Passou muito tempo. E dentro desse tempo, que ela não sabe bem quanto tempo foi, né? A 6 não sabe quanto tempo foi. Mas ela sabe que em alguns momentos, eles vinham trazer comida para ela e água. Todas as crianças usam um colar lorieno. E de alguma maneira, esse colar não deixa a 6 ficar nem com fome, nem com sede. E em 2 momentos, eles tiraram ela da cela. Eles vendaram os olhos dela, tiraram ela da cela e levaram ela até a Catarina. Na primeira vez, a Catarina estava muito machucada. Eles prenderam a Catarina na parede, né? E prenderam a 6 também na parede. E nessa história aí apareceu um mogadoriano lá, um cara, né? Diz que até razoavelmente normal. Se você olhasse, achava que ele era gerente de alguma coisa. E esse cara pegou uma lâmina, né, uma faca de uma mesa lá, e passou no rosto da 6. Só que em vez do rosto da 6 sangrar, quem sangrou foi o mogadoriano. Então ele ficou muito bravo, frustrado e tal. Saiu da sala bravo. E ela voltou para a cela dela e a Catarina continuou lá. Em outro momento, ela foi levada para o mesmo lugar. Só que quando ela chegou lá, a Catarina estava muito mais machucada, mas muito. Ela já estava assim, muito mal. E a 6 já não aguentava mais ver a Cepam dela daquele jeito. Então ela sabia
que se ela entregasse qualquer informação que ele queria, eles matariam a Catarina rápido, né? Como mostrar pra ela quem manda, enfim. E foi o que aconteceu, né? Ela falou, ela jogou que ela era número 8 e aí ela só contou a história básica, né? Que em algum momento elas estavam no México, em outro momento ela foi pro Denver. Notícias que eles já acompanhavam, mas que o espertão achou que ela estivesse irritada e jogando tudo. Mas enfim, ela era muito esperta, muito inteligente, não se deixou enganar. Ela acabou enganando o cara sem ele perceber. Bom, por fim, eles matam ele mata, né, a Catarina. Então ela fez isso por amor, tá? Lembram que eu falei pra vocês que essa relação entre Sepan e Gad, né, entre o guardião e a criança era muito forte, era uma ligação de amor. E a Catarina era a mãe dela, né, era o mais próximo de uma mãe que ela tinha. Bom, e ela ficou ali mais um tempo, só que ela não parou de treinar, mesmo na cela ela continuou treinando, fazendo abdominal, né, tentando alguns golpes, né, ela sempre estava treinando mentalmente, né, que isso ajudava. Um belo dia ela estava comendo, né, aquela comida horrorosa que eles mandavam lá, que de vez em quando eles mandavam, e aí ela pegou e percebeu que o primeiro legado dela chegou. Qual que era? De invisibilidade, mas ela não conseguia ficar muito tempo, né? Ou com o corpo todo, ela ficava só com a mão, o braço. Ela precisou de 2 dias inteiros para poder dominar esse legado dela, que era ficar invisível. O que seria muito legal, porque foi isso que ajudou ela a sair. Em uma das vezes que eles entraram para colocar comida para ela, eles perceberam que ela não estava na cela. E aí entrou um monte de mogadoriano lá dentro e ela saiu de mansinho. E depois de muito andar pra lá e pra cá, ela encontrou o cara que matou a Catarina. Só que em vez dela fugir, ainda invisível, ela preferiu matar ele como vingança pela Catarina, né? E ela matou ele, né? E continuou fugindo. Gente, ela estava invisível. Ela não deixou de ficar invisível em nenhum momento, tá? Então ela fugiu. Com 13 anos de idade, ela foi capturada e ela conseguiu fugir. Ela fez uma coisa que depois no livro 2 a gente vai ver que vai ser muito útil. Ela pegou um papel e uma caneta e desenhou o que ela conseguia lembrar dessa formação rochosa, né? De onde eles estavam ali, onde ela tinha sido mantida. E isso mais pra frente vai fazer aí algum sentido. E ela encontra uma notícia do número 4, que ela não sabia ainda que número que ele era, mas ela ficou sabendo, né, pela internet, né, de um John Smith, que lá em Paradise tinha pulado de uma janela de uma casa em chamas, que foi a casa do Mark, que deu uma festa lá e pegou fogo, e ele fugiu voando pela janela com uma garota nos braços, mas ela sabia que ele estava por Ohio, né, por ali. E ela foi até ele. Então aí termina a história da número 6 para começar o segundo livro, tá? Até então ela já também desenvolveu o legado de controlar o clima, mas lá no segundo livro é que a gente vai pegar bastante aí esse legado dela de controlar o tempo, tá bom? Esse daí tem muito mais detalhes, é muito legal. Eu dei aqui só contando a história para vocês, né? Mas eu gostaria muito que vocês lessem. Gente, é uma leitura muito legal. Ele é pequenininho, ele tem poucos capítulos, tá? Os capítulos são curtinhos e eu vou pedir pro Bruno colocar aqui de novo a capa dos e-books, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa aí o comentário, fala alguma coisa aí o que você quer ver. Eu já tô preparando um outro vídeo aqui bem legal de uma outra série também que eu vou fazer, mas por enquanto esse daí é o que a gente tem para essa semana. Semana que vem eu volto com o segundo livro, que é O Poder dos 6. Não é O Poder das 6. Esse que eu acabei de falar são os legados das 6, da menina 6, tá? O Poder dos 6 são os 6 que vão se juntar aí, mas mais lá no segundo livro a gente vai descobrir, tá bem?
Gente, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.